Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar de Campeonato Brasileiro, retomada amanhã do nosso Campeonato Nacional e falar da situação aí dos clubes mais populares do país, Flamengo e Corinthians. O Flamengo vivendo um drama com a situação do Pedro. Por que o Pedro não foi escalado? Será que realmente está contundido ou será que o Flamengo quer vender e não quer que o Pedro atinja o número máximo de jogos, o que impediria uma negociação? Estranho isso aí. Vamos falar também de uma crise no Corinthians, né? O Corinthians está vivendo aí momentos turbulentos. O Corinthians ficou fora dos holofotes, né? Com a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, onde Flamengo, Botafogo, Fluminense, Palmeiras tomaram conta dos holofotes, né? E aí pouco se falou de Corinthians e de qualquer outro clube brasileiro. Mas agora o foco volta para o Corinthians e para os problemas do Corinthians, que não são poucos, tá? Que não são poucos. A mídia está passando pano, está escondendo muita coisa, mas eu fiquei sabendo que a situação pode azedar não somente por causa do Memphis Depay, mas outros jogadores já estão muito insatisfeitos no Corinthians e podem sair por conta de instabilidade política, atraso em premiação e possibilidade de atraso de salário. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois do seu like. Já deixou o like aqui no Dois Toques, a casa do futebol? Aqui é um canal onde a gente fala dos bastidores do mundo da bola. Então, independentemente do time para o qual você torce, a gente pede para você se inscrever aqui no nosso canal. A gente está quase chegando a um ano de canal. Chegamos a 11 meses. Estamos já com 47 mil inscritos aqui no Dois Toques. Falta pouquinho para 50 mil. A gente conta aí com a sua inscrição, com o seu like, com o hypar. Tem esse botão hypar, você clica, você ajuda o Dois Toques a chegar a mais torcedores no Brasil, no mundo inteiro, tá certo? Vamos lá, gente. Situação do Corinthians, muito grave, muito grave. O Corinthians, que antes tinha uma diretoria, agora tem outra, alguns intermediários de negociação, inclusive com quem o Memphis Depay e os seus empresários tinham mais contato, não fazem mais parte do Corinthians, né? Então isso desagradou muito ao jogador holandês. Ele tem contato com o Fabinho Soldado, que é quem está aí o testa de ferro, né? Nesse governo provisório do Corinthians, mas o Memphis Depay faltou um treino, se gerou um desconforto muito grande, já tinha cobrado publicamente quantias devidas, tá? Não são indevidas, quantias devidas, dívida que o Corinthians tem com ele e com todos os outros jogadores, problemas no pagamento do seu salário milionário, tá? Porque não é um salário igual ao dos outros jogadores, e atraso na premiação. Até agora, Depay não recebeu nenhum centavo, tampouco outros jogadores. Então, o jogador, além de ter faltado treino, expôs publicamente, expôs aos colegas essa insatisfação. E como é um jogador que nunca tinha faltado a um treinamento, mesmo com Augusto Melo fervilhando na presidência do Corinthians, impeachment e tal, os jogadores sempre se mantiveram muito fiéis ali à filosofia de trabalho dentro do Corinthians. Agora, essa postura do Memphis acabou irritando a diretoria. Ele chegou a tomar até uma chamada de atenção na frente dos outros jogadores, para que isso não se repetisse. Só que é aquilo, né, gente? Qual é a moral que o Corinthians tem para cobrar jogador A, B, C, D? O jogador tem que ter o comprometimento, mas a partir do momento que ele não está recebendo salário, a partir do momento que ele não recebe premiação, a partir do momento que há uma instabilidade política muito grande, alguns jogadores já consideram deixar o Corinthians, tá? O Memphis em nenhum momento falou em sair do Corinthians, mas esse incômodo do holandês, de certa forma, vai contaminando o ambiente. Alguns jogadores já estavam insatisfeitos antes. É o caso do Rodrigo Garro. Rodrigo Garro já vinha insatisfeito com a troca de camisa, ele era camisa 10, passou para camisa 8, sentiu-se desprestigiado. O Rodrigo Garro já havia tido um desgaste com a diretoria anterior do Corinthians e agora esse momento de instabilidade política gera incerteza nos jogadores e principalmente jogadores que têm um mercado muito amplo, que é o caso do Rodrigo Garro. O Memphis nem tanto, né? Porque ninguém estaria disposto a pagar o que o Memphis ganha no Brasil, acredito que não. Só o Corinthians e os seus projetos loucos. Mas o Rodrigo Garro é um jogador desejado por vários clubes do Brasil, Botafogo, Flamengo, Cruzeiro. Vários times manifestaram interesse no Rodrigo Garro antes mesmo de ele ir para o Corinthians. O São Paulo também foi um desses.
Só que agora, para tirar Rodrigo Garro do Corinthians, tem que ter bala na agulha. A não ser que o próprio jogador saia. Então isso pode gerar uma debandada do Corinthians? Essa instabilidade política pode gerar uma debandada do Corinthians? A resposta é sim. A imprensa 011 vai passar pano, vai dizer que não, que houve uma conversa da diretoria com todo mundo, que o Memphis se retratou, tal. Balela, fake news. Se retratou nada, os jogadores estão insatisfeitos, os jogadores querem uma contrapartida, querem ter certezas, e isso não é possível que o Corinthians ofereça, tá? Então não tem nada de clima pacífico, tem nada disso no Corinthians. Clima é de total instabilidade, total incerteza. E pode sim haver debandada do Corinthians se até daqui a um mês, por exemplo, nada se resolver. Se os jogadores não tiverem respostas. Tá certo? E o Corinthians pode fazer vendas nessa janela. Exatamente para evitar debandadas, perder dinheiro, o Corinthians pode fazer vendas. Há interesse do mercado exterior em jogadores do Corinthians, há interesse do mundo árabe em jogadores do Corinthians. O Corinthians, malandramente, pode também realizar essas vendas, desfazer-se do elenco, desmontar o seu elenco estrelado e trabalhar com um elenco mais operário nesse clima de instabilidade política ainda com o presidente interino. Beleza? Falar agora do Flamengo, rapidinho. O Flamengo informou que o Pedro não está relacionado para a partida de amanhã contra o São Paulo no Maracanã, tá? A partida de amanhã contra o São Paulo no Maracanã. Semana passada houve muito desentendimento, muito disse-me-disse, por conta de uma possível venda do Pedro. Mauro César Pereira espalhou para todo mundo, que conversou com o integrante da diretoria, e aí outras pessoas espalharam que na verdade o Mauro César teve a ética de não falar, mas que é o José Boto mesmo e tal. E o Pedro fica fora agora desse jogo contra o São Paulo. E aí eu confesso a vocês, tenho muita resistência agora em acreditar em tudo que a diretoria diz, tá? Muita resistência, muita resistência. É lesão? Não sei. É para não completar o número de jogos para que se possa negociar o Pedro? Será que alguém no Brasil teria bala na agulha para comprar o Pedro? Enfim, clima de incerteza também em relação ao Pedro, tá? Vamos aguardar, estamos aqui atentos para saber a situação do centroavante do Flamengo. A grande verdade é que o Felipe Luiz ainda não encaixou o Pedro no seu sistema de jogo. Ou será que o Pedro é que não está se encaixando no sistema de jogo do Felipe Luiz? Enfim, dúvidas pairam. O que eu sei é que a torcida do Flamengo, obviamente, acha um absurdo desfazer-se de um atacante que realmente é difícil você encontrar no cenário do futebol brasileiro um atacante com as qualidades do Pedro. Mas a dúvida paira no ar. Ficamos por aqui, um grande abraço, até a próxima do Dois Toques, a Casa do Futebol.